Fala, torcedor vascaíno, fala galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para trazer informações do Vasco da Gama, te atualizar, meu amigo que estava trabalhando há pouco tempo, que está em sua casa de boa. A partir desse momento você está aqui no canal Comenta Léo, quase em bola, quase não sai, para trazer as informações do Vasco da Gama para vocês. Então vamos aos destaques, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre liberação do público para o jogo contra a equipe do Goiás. O Vasco vai pedir algumas mudanças aí e também pediu para aumentar um pouquinho a carga de ingresso para 35%, e a gente vai trazer as informações aqui para vocês o que vai mudar aí nesse jogo contra o Goiás. Vamos falar também sobre polêmicas, quase um caso de família vascaíno. Por quê? Tem a polêmica envolvendo o laboratório que fez os testes do antígeno contra a Covid no jogo contra o Cruzeiro. Olha, o vice-presidente médico, inclusive, está sendo pedido para ser afastado por ele ter envolvimento com esse laboratório. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também sobre o caso Natan. O Vasco aí não recebeu o dinheiro do Boa Vista e olha, isso aí já era esperado. Vocês vão entender por quê, porque o Boa Vista não é um bom pagador e a gente vai trazer a informação daqui. E vamos falar aí o que é que o Vasco vai fazer para resolver essa situação. E vamos trazer informações do time do Vasco também, porque aqui também envolve muito de futebol e a gente vai atualizar para vocês. Então sobe a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo. Como eu já falei demais na introdução, só vou deixar um recado. Muito obrigado a você, torcedor vascaíno, que está ajudando a gente. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, pela sua confiança. Você é o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando agora pela primeira vez, o YouTube te recomendou. Tá vendo esse botãozinho aqui do lado? Se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco. E será um prazer enorme tê-lo aqui na nossa família. A gente traz vídeos todos os dias, análises, informações, opinião, tudo que envolve o Vasco aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Vamos iniciar com as notícias rápidas, depois a gente vai falar sobre as polêmicas envolvendo o Vasco, sobre o caso Natan, o negócio do vice-presidente, mas enfim, primeiro eu vou começar com as notícias rápidas. A primeira é o seguinte, sobre time. O Vasco treinou muito forte hoje para enfrentar a equipe do Brusque na próxima sexta-feira. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Brusque está jogando contra a equipe do Sampaio Corrêa. O jogo estava de 2-0. No intervalo do jogo eu estou gravando esse vídeo aqui. Pode ser que quando você assista o jogo já tenha acabado. Mas enfim, o Vasco treinou e o Fernando Diniz, contando aí com todos, até com jogadores que jogaram o tempo inteiro ou maior parte do tempo contra a equipe do Cruzeiro, fez um trabalho aí de marcação, um trabalho de saída de bola, um treino muito intenso para fazer com que os jogadores também não percam a concentração no final do jogo. E olha, o Vasco aí tinha uma opção de poder entrar com recurso para que Léo Jabá pudesse jogar contra a equipe do Brusque. Mas o Vasco não vai fazer isso e desistiu. Então com isso, Gabriel Peck deve ser o titular no jogo contra a equipe do Brusque. John Sanches corre por fora, mas Peck deve ser escolhido. Inclusive tem recebido bastante elogios do Fernando Diniz, tem recebido bastante feedbacks do treinador durante os treinamentos, alguns ajustes também, e deve ser o titular contra a equipe do Brusque. Outra informação importante, Galassa que está voltando, há uma expectativa que ele jogue, mas não é muito provável porque ele estava parado, né? Desde o domingo aí, desde o sábado na verdade, o Galassa está fora, vai voltar a treinar aí nessa quarta-feira. Vamos ver se ele vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Enquanto isso, o Vasco vai secando aí os times que estão jogando. O Avaí jogando contra o Goiás. Como eu já falei, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está no intervalo, estava 0-0 Avaí e Goiás. O Avaí até em cima do Goiás. O Brasil de Pelotas também empatando em 0-0 com o CRB até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Pode ser que quando você esteja assistindo, esse jogo já tenha acabado. São dois jogos que interessam bastante ao Vasco da Gama para as pretensões no campeonato. O que é o seguinte agora? Vamos falar sobre calote. É isso mesmo, meu amigo. É brincadeira. O Vasco aí, para evitar um possível calote, ingressará com um processo contra o Boa Vista, equipe portuguesa, que contratou ano passado, ainda na gestão Campelo, deixando isso bem claro, viu? Foi na gestão Campelo para empréstimo do jogador com a opção de compra. E o que é que aconteceu? Passou o tempo e a equipe do Boa Vista não pagou os 500 mil que tinha que pagar para efetuar a compra do jogador, 500 mil euros. Com isso, o Vasco notificou 3 vezes a equipe e a equipe não respondeu e o Vasco vai até a FIFA. Só que o curioso caso, vai passar aí na sua tela, que antes do Natan chegar no Vasco, na equipe do Boa Vista, havia algo parecido. A equipe do Boa Vista contratou um jogador hondurenho chamado aí Albert Ellis. E o que é que acontece?
não pagou o dinheiro ao Houston Dynamo, time dos Estados Unidos, e por isso também foi acionado na FIFA. O mais curioso é que no mês passado que o time conseguiu resolver essa situação com a FIFA. E aí o Alexandre Campelo, e seja lá quem for, achou que a equipe do Boa Vista ia honrar os seus pagamentos com o Vasco da Gama. E agora está tendo o que está tendo, né? Porque é uma equipe que já passou por isso em outras épocas. No ano passado, até antes de vender o jogador, eles tiveram até que contratar ele em uma operação muito rápida para que o jogador pudesse ser sido inscrito, porque eles ficaram impedidos de inscreverem jogadores até o mês de agosto desse ano. E o Vasco caiu nessas lábias aí dos portugueses, né? Mais uma vez a galera veio aqui e conseguiu tirar um jogador, e pelo que eu tô vendo aí vai se enrolar. Vamos lembrar daquele caso do Diego Souza também, que rolou com os times de lá das Arábias, e vamos ver, né, quando é que vai resolver. Nessa brincadeira, nem o Vasco tem um jogador e não tem também o dinheiro, né? Se eu fosse o Vasco, eu pedia de volta o Natan, porque é um jogador que eu acho que agregaria muito nesse elenco do Vasco. E, enfim, o Vasco aí correndo atrás para não tomar um calote da equipe do Boa Vista. Hoje, o Vasco protocolou um pedido na Prefeitura do Rio para liberação de 35% da capacidade, né, de 35% dos ingressos para poder vender contra a equipe do Goiás. E olha, isso aí vai equivalente a 7,7 mil torcedores dentro de São Januário. A Prefeitura deve responder, se não responder nas próximas horas, amanhã pode estar respondendo, né? E com isso o Vasco espera iniciar as vendas a partir da sexta-feira. Com isso, o Vasco anunciou que deve ter preços mais baratos, preços populares, e que a arquibancada e também as sociais serão liberadas nesse momento, nesta liberação aí de público. Com isso, os preços das arquibancadas seriam preços mais populares e os preços das sociais seriam preços mais acessíveis, não tão caros como foi o preço do jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco também anunciou que deve aumentar a gama de laboratórios, que está dando problema, isso aí eu vou falar daqui a pouco, para que o torcedor possa ter também mais opções e também um preço mais barato, né? Sendo que alguns times aí estão cobrando 25, 60, o próprio Brusco vai cobrar R$60 o laboratório lá, fez uma parceria com a Unimed, com o Sesc também. O Vasco também poderia procurar uma parceria, né? O Vasco é gigante, eu acho que procuraria uma parceria e tirava esse peso do bolso do torcedor, né? Até porque o Vasco é gigante, pode fazer uma parceria e ajudar também a empresa que vai fazer o PCR. E sobre isso, meus amigos, está dando uma treta danada. Por quê? Quem não conhece, né? Muita gente não vai conhecer, o Rafael Cobo é vice-presidente médico do Vasco da Gama. E ele trabalha e presta serviços para a empresa, o laboratório que fez aí os testes dos torcedores que foram para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Aquele teste de R$140 da clínica Viletas. E o que é que aconteceu? Agora, membros do conselho, né, 17 membros do conselho, protocolaram na Secretaria do Vasco um pedido de que o Vasco venha se explicar para dizer o que aconteceu, por que isso aconteceu, porque só 3 laboratórios foram escolhidos e só ele teve a chance de fazer os testes, qual foi o critério das empresas terem sido escolhidas e por que não foi procurar mais empresas, e também se a diretoria de integridade estava sabendo sobre isso. Também fez um pedido ao Jorge Salgado de afastamento do vice-presidente médico do Vasco, Rafael Cobo, por ele ser um funcionário do laboratório que fez os exames do Vasco aí para liberarem os torcedores para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Com isso, o Vasco aí não se pronunciou, o Vasco se pronunciou dizendo que foi por causa da questão do tempo, que era ciente sim que o Rafael fazia parte do quadro médico do laboratório, mas disse que não viu nada que ferisse a isonomia do processo. Enfim, mais uma treta aí rolando no Vasco. Nos últimos dias o Vasco tem sido, nos últimos anos, né, o Vasco tem sido mais um caso de família. Mas enfim, vamos ver como é que vai se resolver nesse momento. O Rafael Cobo não se pronunciou e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Saudações vascaínas, até o nosso próximo vídeo e aquele abraço.